quando nós nos ofertamos de maneira humilde e então abrimos mão do nosso direito para que a justiça de Deus opere em nós. Vamos lá. Verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Aí eu queria pensar com os irmãos, na verdade, no 16, 23 da folha. Dá uma olhada na folha, tem 16, 23 e a palavra escravos. Paulo usa expressões radicais para dizer que ninguém é absolutamente autônomo. Eu vou repetir essa frase, que essa frase deve fazer sentido nos nossos corações. Paulo usa expressões radicais para dizer que ninguém é absolutamente autônomo. Ninguém vive sem um Senhor. A gente pode repetir esse final, né? Ninguém vive sem um Senhor. A escolha é saber... a questão é saber escolher aquele a quem servir. Nestes versos, o autor aponta os resultados dessa escolha. Somos servos do pecado, o resultado é a morte. Se escolhemos servir a Deus, o resultado é a vida eterna. E vamos ler juntos a Escritura agora. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Bom, vamos pensar em termos de alguém que quer sair, tá? Alguém quer sair da fé. Não vou entrar nesse mérito, mas eu quero pensar assim, em alguém aqui sentado falando assim, cara, vou chutar o balde, não quero mais, é pesado, tem que se submeter, tem que perdoar, tem que fazer o quê, tem que fazer o quê, vida de santidade, eu vou embora. Não quero mais servir a Deus. Ilusão, achar que não vai estar servindo a outro Deus. Ilusão, achar que não vai estar servindo. Ilusão, achar que não é servo. Vai ser servo. Só que do pecado para a morte. Existe então em nós, às vezes, um anseio por fuga. Quem nunca quis chutar o balde? Quem nunca quis meter o pé? Principalmente no começo das jornadas, ou às vezes em momentos assim, clímax de coisas muito difíceis de se fazer e escolher. Mas a gente está falando aqui em termos de, cara, tu vai chutar o balde? E aí agora você tá o Vitor pra justiça, né? Vitor pra justiça, vou redimir o Vitor, posso? Redimir o Vitor. O Vitor, que não está aqui, mas vai chegar daqui a pouco, e vai ouvir certamente isso, você vai falar bem ouvindo, vai? Lá. O Vitor falou uma vez assim, André, eu já pensei em chutar o balde. Falei, pô, e aí, Vitor? Pô, cara, só que não adianta. Eu vou ter que chutar o balde e pegar ele mais longe. E aí dá trabalho, cara, eu prefiro não chutar. Aí eu falei, Vitor, que sabedoria! Sabedoria! Mas não, uma frase, né? Digna aí de um John Bunyan. Caminhão de carro. Faz caminhão, cara. Salomão. Carro. Salomão. Não, Vitor? Pode ser. Não, Vitor, né? Mas então, irmãos, assim, eu quero meter o pé. Vai meter o pé, só não vai deixar de servir alguém. Saiba disso. E o problema é que servir Satanás, servir o Império das Trevas, servir o pecado, servir para a morte. E Satanás tem um negócio muito esperto ao fazer seus ardis, que é sempre trabalhar com punição a longo prazo e prazer a médio e curto prazo. Prazer a médio e curto prazo, né? Porque é um escapismo. E aí ele bota o problema à frente para que as coisas fiquem numa posição em que você não veja o problema, mas o prazer esteja aqui. Deus coloca diferente. Ele põe a cruz primeiro e ele fala que o gozo vai vir na glória. E a gente pensa assim, cara, mas pô, o gozo na glória, na glória. Aqui às vezes a gente tem tempos muito bons de alegria, soberana. E essa é assim mesmo que a gente tem que viver em alegria de vida, novidade e tal. Mas, irmãos, tem momentos assim que a angústia bate. Jesus amado, você fica assim, cara, o clamor do salmista, onde está o meu Deus? Mas, na verdade, seu Deus está onde sempre esteve. A questão é que, às vezes, nós nos afastamos. Eu vi um rabino, e eu achei muito interessante um rabino falar sobre aquela frase, onde Deus fala assim, Adão, onde estás? E aí um rabino contemplando essa frase, dizendo o seguinte, está na Bíblia do A.W. Tozer. O Tozer faz um apoio ali, ele coloca uma citação lateral e vai falar assim, olha, o rabino diz assim, Deus não falou, Adão, onde estás? Como se Deus ficasse brincando de pique-esconde. Adão, é meio assim, olha onde estás, entendeu? Não, independente de você concordar com essa afirmação do rabino, eu acho que quando nós olhamos aqui para essa relação que temos enquanto pecado e possibilidade de pecar hoje aqui, meter o pé de tudo, sair fora, cara, é só uma questão de escapismo. A morte vai te pegar, a morte vai me pegar, os problemas vão chegar para o ímpio, vão chegar para o salvo, todo mundo vai ter problemas, e a gente vai estar onde quando eles passarem? A gente vai estar com quem? Eu fico pensando em alguém que não tem Deus. A quem ele clama?
como se faz. Engraçado, né? Porque tem 9 anos que eu tô na fé. Mas às vezes eu me esqueço que estive fora dela. Eu me esqueço de quando era não clamar para ninguém. De como era chorar só. Eu me esqueço. E a gente às vezes tem que parar e pensar assim, não, cara, eu já fui ímpio. Eu sei que é uma vida miserável, é uma vida de não ter nada nem ninguém que me segure. De não ter um sentido, um norte. Vou passar à frente. Vamos lá. Verso 17, obrigado. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Repare a palavra obediência no âmago do verso 17. Obediência de coração à doutrina. Obediência, obediência. A vida cristã se traduz em obediência. E muitas vezes não é nem a obediência ao líder. Às vezes é a obediência à palavra de Deus de tal forma que eu sei que eu devo fazer algo que meu líder nem pediu. Eu sei que eu devo pedir perdão a pessoas que outros nem sabem que eu ofendi. A obediência está no âmago, na centralidade do cristianismo. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência até a morte é algo que nós não estamos acostumados a viver. Verdade seja dita, nós obedecemos até doer. E quando dói, a gente foge. Muitas vezes a nossa obediência é até a dor e não até a morte. Em Hebreus vai falar, inclusive o autor de Hebreus, ele vai falar com os hebreus que, olha, vocês ainda não foram provados até a morte, até o sangue. O que vocês estão passando não foi até o limite de onde podem passar. Eu citei um camarada que foi, não sei se foi no Himalaia ou se foi perto, acho que foi no Himalaia, Rússia. Ele foi costurado dentro de uma pele de iaque. O iaque é um búfalo peludo do Himalaia. E eu estava lendo sobre isso e ele ficou 2, 3 dias, enfim, lá dentro dessa pele desse animal. Eles tiraram a pele desse boi iaque, pegaram o crente, costuraram ele ali dentro e ele ficou 3 dias cantando, louvando a Deus. Imagine a surra de Paulo e Silas, eles estão louvando a Deus, cantando a Deus. Ouvimos uma pregação, alguns de nós aqui, no domingo, e a pregação falava sobre isso, falava sobre a gente às vezes como igreja fica discutindo entre nós, cada um aqui tem a sua congregação, sua relação com a sua... A gente fica discutindo coisas com o líder, e a gente às vezes está... Ao invés de discutir, a gente devia estar trabalhando, a gente devia estar se esforçando para vivenciar a relação com fé, com Deus, e a gente está discutindo coisa pequena. Sabe, irmãos, quando eu penso assim que nós fomos libertos do pecado, às vezes eu não paro para pensar profundamente sobre o que é isso. Porque a gente se acostuma a ser liberto do pecado. Mas isso é grande. Isso é grande. Sabe o que é legal de discipular pessoas? É porque você volta ao seu começo da fé. Você pega um começo de coisas que você já viveu e venceu. Posso ouvir música do mundo? Não, é porque quando eu ouço música do mundo eu sinto o diabo. Eu sinto que é o diabo. O papai falou que era o diabo. E aí você que já passou por N fases, né? Tô lembrando do que ela lá falou ontem. Você está passando de N fases. E aí você volta para alguém novo na fé, você fala, cara, Deus me fez vencer isso, cara. Deus venceu para mim isso. É muito legal trabalhar com os novos, porque a gente volta e agradece a Deus novamente. Deus, obrigado. Obrigado o Senhor ter me liberto do pecado. Você vê o novo sendo liberto e você fala, glorificado seja Deus. Então assim, hoje nós aqui somos livres do pecado. E aqueles que receberam a Cristo são livres. Aqueles que estão aqui hoje podem celebrar com júbilo. Podem cantar e jubilar e falar assim, eu sou livre do pecado, eu não preciso mais temer o poder do pecado. Ele não é mais uma força controladora. Ele não é mais para a morte. Eu não peco mais e sou sujeito à morte. Hoje eu peco e corro para o meu Pai Celestial e falo, Senhor, não deixe que eu caia de novo. É diferente hoje. Éramos filhos das trevas e hoje filhos da luz. Temos um Pai bondoso, justo, fiel, verdadeiro. E quando nós pensamos nisso tudo, nós refletimos em gratidão, como foi dito aqui, uma gratidão, uma humilde gratidão. Tá acabando aí, vamos lá.
Paulo vai falar assim no 18, e eu vou ler o 18 e 19. Vai falar assim: e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A santificação, ela é feita por Deus em nós, mas é algo do qual nós nos relacionamos em termos de fazer de Deus. Como assim? Pense em como nós vivíamos enquanto ímpios. Aqueles que aqui ainda são ímpios, que estão sendo convidados, são pessoas que vieram aqui, eu não sei se vocês são salvos ou não, eu não conheço a vida de todo mundo, mas eu queria que você e eu pensássemos se salvos na vida anterior, na vida que tínhamos fora de Cristo. Eu me lembro uma vez que eu fui assistir o Guns N' Roses no Rock in Rio 2001. Era o retorno do Guns N' Roses. E nós pegamos uma fila. Cara, era uma fila de 2 horas para entrar no portão do Rock in Rio. E para chegar até o palco, eu levei uns 45 minutos tentando me esbarrar entre as pessoas. E aí quando o Guns N' Roses abriu a primeira música, e o Axl Rose, o vocalista, ele sempre teve o crédito de ser um cara que atrasava. Né? O Axl e um monte de gente que eu conheço. Mas o Axl tinha essa alcunha, sabe? Essa alcunha de eu me atraso e é a minha fama. Diziam que ele ia chegar atrasado pro próprio enterro. Então ele era um cara atrasado. E ele se atrasou 2 horas e meia. O Guns N' Roses ia entrar às 10 e entrou meia-noite. E eu na Barra da Tijuca, meia-noite, pensando como faço para voltar. Mas tudo bem. Era pelo Guns N' Roses. Eu ia estar num momento histórico. O retorno do Axl. Aí vi, o Slash não estava lá. Tudo bem. Quando tocaram Welcome to the Jungle, eu comecei a pular. E eu lembro que antes de começar a pular, eu estava com as batatas das pernas tomadas de cãibra. Sabe, quando você mexe a unha, a cãibra já vem te tomando, ela vem até aqui. Aí você fica assim, cara, alguém, faz aí alguma coisa. E eu estava naquele estado de 5 horas em pé. 5 horas em pé. E tava lá, tudo doído, para ver o Guns N' Roses. Aí, né, a gente vê aí que em outubro, né, Marcos, o pessoal ali para ver Justin Bieber ficou numa fila de Maracanã. Uma fila de Maracanã. Ué, Marcos, tá vermelho por quê? Marcos, tive que falar. Ficou 6 Hã? Não, Justin Bieber, é só Bíblia, apenas Bíblia. Marcos ficou lá 3 meses, 4 meses dormindo num Rio de Janeiro violento, dormindo em barraca, dormindo em cadeira de praia. E aí o cara se converte. E aí ele reclama porque o culto demorou. Ele se converte, ele reclama porque a pregação era para ser de 35, foi de 45. Ele reclama porque o evangelismo foi marcado às 9h30, mas só veio ele e mais um irmão. E aí ele fala, o que não tá comigo? Eu vou ficar fazendo sozinho. Sabe, não se converteu. Não é possível. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês ofereciam isso para maldade. Agora vocês estão oferecendo isso para justiça em santificação. Então significa que o nosso esforço, e aí a gente está falando de santificação, como aquela oferta de Romanos 12:1-2, né? Oferecer os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. A gente está oferecendo o corpo agora a Deus. E não podemos pensar mais que a gente vai oferecer pouca coisa. A gente oferece o que é de melhor. Algumas pessoas têm dificuldade de leitura à noite, algumas têm dificuldade de leitura de manhã, algumas têm dificuldade de leitura, mas vão oferecer a sua leitura a Deus mesmo com a sua dificuldade, já que a Bíblia é um livro. E Deus escolheu colocar a Bíblia em termos de livro. Então eu vou ler. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler, meu irmão. Quando você era ímpio, pense em alguma coisa que você fazia, era difícil, mas você gostava. Agora você é crente, você é salvo. Ofereça em justificação e honra aquilo que é seu esforço no corpo físico também. Se nossos membros serviam para fazer o mal, agora servem para fazer o bem com justiça. É um chamado à conscientização, sabe? É aquele chamado em que você passa 2 horas vendo um filme, mas não passa 2 horas orando. Eu sei que isso já foi dito aqui milhares de vezes na Cominical aqui, ao longo de anos. Mas assim, pense em termos práticos. Cara, às vezes a gente se doa para coisas que é prazer pessoal, exclusivo e só pra gente. E a gente não consegue fazer o mesmo em termos de oferta para Deus. E a gente não está falando de um povo que é justificado por oferta, que é justificado por mérito. A gente está falando de um povo livre. Nós somos livres. Como o Ariovaldo Júnior falou uma vez numa pregação, ele falou assim, cara, a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta porque a gente ama Deus. Como é que pode a gente estar dando menos do que aquele pessoal que dá, e não sei quem vai pegar eles se não der? Como é que quem é livre doa menos de quem é escravo para dar? Muito louco, mas pensa na gente. Às vezes nossas liberalidades são mínimas.
Hoje nós temos que pegar o nosso corpo e oferecê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma missionária que li certa vez, e já relatei aqui em outros lugares, em pregações, ela, depois de que alguém chegou na casa dela, ela já bem senhora, falou para ela que o rosto dela estava muito castigado, com as marcas do tempo, da luta, num lugar distante. Ela tinha só um espelho. E aí a pessoa falou, você não se viu no espelho? Você está bem envelhecida. Ela olhou assim no espelho e falou, caramba. Então ela pegou o espelho, levou para a parte de trás da casa e quebrou. Pá! E ela ficou sem espelho para trabalhar na obra de Deus. Porque de fato o rosto dela estava envelhecido, mas ela sabia que aquilo ali poderia tirá-la da reta. Então ela preferiu oferecer o seu corpo todo ele, ao invés de pensar em termos de perda daquilo que ela poderia ter tido de rostinho bonito mesmo na vida mais velha e tudo mais. E o nosso corpo hoje, aquele que é salvo aqui hoje, nosso corpo é para Deus. Ah, mas e se eu tenho 20 anos, se eu só me casar com 30, todo mundo tá casando, todo mundo tá fazendo filho, tá transando, tá tendo prazer, e eu não namoro, e não sei o quê. Cara, assim, de quem é esse corpo de que você tá falando? É seu mesmo? Porque se for o seu, é oferta a Deus. Não importa quanto tempo leve, e se acontecer, de fato, se vier a acontecer um casamento, se vier a acontecer um dia você poder usar seu corpo, ter relações sexuais, que bom! Mas, cara, não é sobre isso mais. Isso era aquela vida. A sua vida agora não é sobre isso. Isso pode fazer parte de algum contexto, algum momento da sua vida que Deus queira, mas não é mais sobre isso. A vida mudou de assunto. A vida é a história de Deus escrita nas nossas vidas. Que a gente possa oferecer esse tipo de comportamento e pensamento para Deus. E para acabar, verso 20 em diante, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. E aí está falando aqui uma coisa que o David citou semana passada, aqui, né? De vergonha. A gente tem que ter vergonha do pecado. Às vezes nós vemos pessoas contando os seus pecados, sua vida pregressa, sua vida regressa, sua vida anterior, falando o seguinte, cara, eu pegava geral, cara, eu bebia muito, rindo, falando de pecado rindo, falando de que fez isso, botei dentro na cara do meu pai, cara, eu era pó. Então a gente vê a pessoa se alegrando com uma coisa que devia se envergonhar. Portanto, o que está dizendo é o seguinte, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais. O pecado cometido no passado deve trazer vergonha a um salvo. Quando ele é testemunhado embaixo de um aspecto total de submissão a Deus. Fala, Senhor, eu me sinto triste de ter que falar sobre isso, de como eu ofendi o Senhor por décadas, por 20 anos, por 15 anos, por 16 anos, por 10 anos. Eu te ofendi muito, mas eu peço ao Senhor, sabe, é aquela sensação clara de que você viveu uma vida miserável e que tem vergonha dela. E que você não está disposto a ficar falando disso para todo mundo, a não ser que Deus peça, a não ser que seja um testemunho usual, uma situação com um discipulado, olha, eu passei por isso, deixa eu te contar o que eu fiz. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de vergonha, porque a vergonha é um traço fundamental do arrependimento. O arrependido tem vergonha do que fez. E antes, um pouquinho, dá uma olhada no verso 20, Porque quando eres escravo de pecado, estavas isentos em relação à justiça. Que interessante, né? Significa que quem vive nas trevas, a gente fala assim, cara, fulano matou 10, fulano matou 5, fulano mentiu. Cara, o cara tá na treva, ele tá vivendo treva, não tem nem como você avaliar o estado daquele ser humano. As pessoas, as pessoas não. É porque a gente fala as pessoas, eu acho que é até uma coisa que a gente pode mudar na nossa fala, somos nós. Nós pensamos assim, a gente pensa no Hitler e na gente. Hitler é o top máximo dos pecadores. E é na gente. A gente pensa nos nossos políticos, como gente muito mais suja do que o mundo merece, tem que tirar todos, matar todos. Eu vi caras falando isso. Uma vez eu estava no seminário, numa aula de seminário, e o cara chegou, meu Deus do céu, o cara, pastor. Aí chegou e falou assim, tem que cair um meteoro não sei o que, o cara falou assim, um meteoro num negócio de gays, alguma coisa assim de gays. Negócio de LGBT, tem que cair, explodir tudo. Aí todo mundo olhou assim pra ele, e 2 irmãos lá, não sei de onde ele tirou a ideia de comemorar com ele. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, esse cara não tá falando sério, não, ele tava falando muito sério. É porque ele estava fazendo medidas de justiça. Os ímpios estão fora da justiça de Deus, estão vivendo fora dessa justiça, estão vivendo fora da verdade, portanto, está tudo nivelado, meu irmão. Todos são pecadores, todos perderam essa glória de Deus.
Mas aqueles que estão em Cristo não podem olhar para os ímpios como gente mais suja do que eles mesmos são. Nós, que somos salvos, somos tão sujos quanto aqueles que são ímpios. Só que existe sobre nós graça, salvação, bondade, adoção da parte de Deus. Stênio Márcio fala uma coisa interessante, ele fala nas suas canções, quem gosta do Stênio Márcio aqui, eu sei que Daina gosta. Não gosta, né? Ele, não? Gosta. Ele fala assim, eu sou um pecador, como é que fala? Salvo pela graça. Salvo pela graça de Deus. Ele sempre fala isso no fim de um discurso, de uma música, no interlúdio de uma música e outra, ele fala, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Cara, como é bom lembrar disso. Como é bom lembrar de que nós éramos trevas, né? Para terminar, fala, Pablo. É interessante que nas igrejas, às vezes se passa uma visão que a gente é santo e a gente é meio que exclusivo, que os pecadores são os que estão lá fora. Tem até a música, né, que eu sou um santo, separado e não sou pecador mais. Tem essa visão aí que, infelizmente, nas igrejas são passadas. Eu tive uma forte discussão com o irmão no seminário sobre ele ter dito, não, agora não somos mais pecadores, somos santos. Eu falei, irmão, nós somos santos, mas somos pecadores. Assim, a gente é pecador em termos de natureza adâmica, mas a gente é santificado em termos de natureza do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, com seu Espírito, doma essa natureza pecaminosa que é em cada um de nós. É só pensar em termos de quem se converteu e depois pecou. Todo mundo, infelizmente, todo mundo, infelizmente. Então, não é uma coisa que a gente pode falar que nunca fez. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí o verso 23, eu gostaria que a gente pudesse ler junto para terminar a Cominical nessa última análise. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário. Por que a Bíblia nunca diz que o salário da bondade é a justiça? Porque, de fato, nós não podemos ser justificados por nossas obras. O salário, digamos assim, a gente não pode receber e a gente não pode fazer algo e ser recebedor disso, não é mérito. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É porque serão julgados pelas nossas obras. As nossas obras nos condenam diante de Deus. Cada um de nós, sem Deus, será julgado segundo suas obras que fez e executou. E elas são suficientemente grandes para serem condenatórias a cada um de nós. Nós seremos julgados por nossas obras. Mas também seremos julgados por obras quando salvos, mas as obras de Cristo. Justificação é quando os méritos das obras de Cristo repousam sobre os salvos. Então aqueles que são salvos recebem os méritos da obra que Jesus consumou na cruz. E aqueles que são ímpios recebem por suas próprias obras. Por isso, aquele que quer se salvar fora de Jesus terá de arcar com suas próprias obras. Muitos dos ímpios que conheço fazem balanças. Eu fiz isso, mas eu também fiz duas coisas boas. Eu fiz isso, também fiz isso. Eu sei que eu xinguei, mas eu estava com a razão. Sabe, são balanças que ele crê que estão equilibradas, mas ele nunca pensa em termos de ter matado o Filho de Deus, de que seus pecados estão sobre Jesus Cristo. Então, o assassinato de Jesus Cristo nunca está na conta de um ímpio, né? Só assim, as coisas que ele lembra que ele fez. Eu confesso, irmãos, que a gente sempre tenta se desculpar uns com os outros aqui naquilo que a gente faz de errado. Mas eu duvido que algum de nós tenha pedido desculpa de tudo que lembra, de tudo que fez. Eu não lembro de tudo que eu fiz de errado. Eu não lembro. Acho que ninguém aqui lembra. Né? Eu lembro de algumas coisas que eu consegui pedir perdão, porque eu lembrei. Mas de tudo não. O salário do pecado é a morte. Isso é uma frase que você vai encontrar muito no livro Peregrino, do John Bunyan. Logo que o peregrino ele pega o livro, que é a Bíblia, e o fardo vem sobre as costas dele, a pergunta do personagem que tipifica o mal, que é o Apollyon, ele vai perguntar o seguinte pro peregrino. Não, perdão. O flexível e o obstinado, que são os dois primeiros amigos que o peregrino encontra, né, amigos entre aspas, perguntam assim, cara, como é que tu conseguiu isso aí nas costas? Aí, pô, eu li esse livro, aí veio logo um negócio nas costas. Ele falou que leu a Bíblia e aí veio um peso sobre as costas dele. Interessante, né? O peregrino fala que o peso veio quando ele leu. E aí ele, cara, eu tô errado. E só no livro Peregrino, né, você encontra só na cruz que o fardo cai. E ele anda livre com a Bíblia dele até a cidade celestial. Não sem perigos,
E é engraçado, o peregrino peca, ele se desvia do caminho, ele faz umas coisas assim que tu fica assim, como é que ele faz isso? Será que ele... Não, a gente faz isso. A gente faz isso. A gente... Uma vez eu tive uma crise de fé. Uma crise de fé. Como foi isso? Em 2014. Uma pessoa que eu discipulava se lançou com todas as palavras mais difíceis contra mim. E essa crise de fé foi tão forte que a minha esposa foi usada por Deus para que eu não... Claro, se o Vitor também estivesse perto, ele não ia deixar eu chutar o balde. Foi a primeira pessoa que eu procurei. Sabia? Foi essa discipuladora. Eu perguntei, Vitor, eu sou realmente isso que essa pessoa diz? Porque eu estava com toda certeza que eu sabia que eu era essa pessoa. Porque a pessoa falou com toda certeza de que eu era aquele miserável. Eu sei que eu era um tipo de miserável, mas eu pensei, cara, eu sou um miserável que faz muito mal às pessoas. Então eu tenho que parar de discipular e trabalhar com elas. Porque eu sou um miserável. Então eu fui até as pessoas, procurei os discípulos da época, perguntei a alguns. Falei, cara, eu sou esse tipo de pessoa com você, eu faço esse mal? Não faz não. Aí eu vi que Satanás estava usando uma pessoa do meio para me derrubar, no sentido de me jogar para baixo, me ofender, de tal forma que eu paralisasse. Foi, para mim, a maior crise de fé que eu tive. E eu nunca pensei que eu fosse passar por tal coisa. De que uma palavra... Engraçado, é uma palavra de alguém, né? E uma pessoa que você cuida, às vezes, ela pode ter uma palavra... muito dura e aquilo te derrubar, né? Porque você tem aquele sentimento de cuidado, de amor e tudo mais. Então, assim, eu imagino como Jesus foi forte, porque Satanás usou Judas, mas Jesus não caiu, né? Jesus não caiu. E isso é maravilhoso, pensar em Jesus como um cara que foi ferido por alguém muito próximo. Por todos, né? Mas Pedro e Judas foram os mais intensamente, né? Engraçado, né? O traidor e o líder. Os dois traíram Jesus de tal forma, mas se comportaram de formas diferentes, mas conseguiram levar Jesus, assim, em termos humanos, tá? O Judas levou Jesus até a cruz em termos humanos e os judeus contribuíram em termos humanos, falando de instrumentalidade humana. Então, assim, o salário do pecado é a morte, irmãos. E se nós estivermos trabalhando pelas obras do pecado, nós vamos ter o nosso salário, só que nós vamos ter ele lá na frente. Gostaria de perguntar aos irmãos se alguém quer comentar alguma coisa. Nós terminamos aqui. Conseguimos chegar até o final do 6, isso é um milagre. O capítulo 7 é muito difícil, então eu pedi a unção